noite a todos. Estou falando em nome da Braspol, aqui o Núcleo de Irati. Meu nome é Herculano Batista Neto, sou vice-presidente do nosso Núcleo da Braspol aqui em Irati e fico contente de poder receber essa noite no nosso primeiro encontro de um círculo de palestras motivados pelos 150 anos da imigração polonesa no Paraná. Estamos buscando algumas comemorações em torno dessa data, em que, obviamente, celebramos o ano todo, mas ao longo do ano temos alguns compromissos, ora com algumas biografias, ora com situação de acolher os amigos num círculo de palestras e também motivados que estamos com outros projetos em torno desta data. Celebrando, como sempre, a questão Brasil-Polônia, nesse acolhimento que tivemos e nessa data especial com os nossos imigrantes, onde nós temos, de alguma forma, raízes para comemorar. Comigo está o professor Gerson César Souza, que até agora há pouco eu achava ainda que ele estava morando aqui em São Mateus, no Paraná, mas ele está virando gaúcho, né, professor? Mas que bom que nós podemos acolhê-lo. Eu estou no aguardo ainda da nossa presidente da Braspol, a professora Neuci Pabes. Daqui a pouco ela se apresenta e muito provavelmente também o nosso secretário de Cultura aqui de Irati, o senhor Alfredo Vanderneut. Então, neste início, para que a gente possa assim cumprir o nosso compromisso de horário com os amigos, eu gostaria de apresentar o professor Gerson César Souza, que é formado em administração, com pós-graduações nas áreas de responsabilidade social e gestão de negócios. Pesquisador, escritor, é autor de, agora, 6 livros praticamente, né? O currículo completo está 5. Entre eles, A Estrela de Jacó e o imortal Coronel Budziak, com foco na imigração polonesa. Membro dos projetos Rádio História e 2 Minutos de História. Também é sócio honorário da Casa de Cultura Polônia Brasil e recebeu em 2019 a Medalha do Mérito Cultura da República da Polônia por sua contribuição no resgate histórico sobre a imigração polonesa. Professor, seja bem-vindo. Eu sei que você preparou um material muito bacana para nós inaugurarmos esse círculo de palestras. Uma Colônia Forte, Polônia Livre. Esse foi o título que você escolheu para essa live, para esse encontro. Então, eu tenho certeza que temos muitos amigos ansiosos para receber essas informações, trazer um novo conhecimento nesse tempo que comemoramos os 150 anos da imigração polonesa no Paraná. Então, em nome da Braspol, Núcleo de Irati, professor, e também em parte com alguns apoios, entre eles a da Academia de Letras, Artes e Ciências do Centro-Sul do Paraná, seja bem-vindo, esteja à vontade, a palavra é sua. Eu quero primeiro, Herculano, agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui. A gente já teve esse convite há bastante tempo, né? Nós estamos ensaiando essa conversa há bastante tempo, né? E nunca deu certo a gente fazer esse bate-papo aí com o pessoal de Irati, e agora finalmente, né, está dando certo, a gente vai poder fazer essa conversa, né? Um agradecimento especial ao pessoal que está organizando, né? Esse esforço de vocês de lembrar dessa data é algo muito importante, algo que nacionalmente a gente deveria estar fazendo, né? Nós já conversamos sobre isso. O apoio da prefeitura é algo fundamental também, né? Nem todos os locais a gente tem esse apoio, então é algo muito importante, né? Nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre esse tema, né? Colônia Forte, Polônia Livre. Eu vou fazer a projeção. Essa nossa conversa de hoje ela se chama Colônia Forte, Polônia Livre, né? E ela tem o plano de fundo dela é o centenário da reconquista da independência da Polônia, então por isso que tem aquele Stolet ali embaixo, né? Mas ele está dentro dessa festa dos 150 anos da imigração polonesa no Paraná que a gente está vivenciando nesse momento, né? Nesse ano 2021. Nessa foto aqui, nós estamos vendo 4 pessoas, né? Edmundo Saporsky, o Luciano Stencil, o Antônio Budziak e o Feliz Koski, né?
são 4 homens que foram muito importantes no processo da imigração aqui no Paraná, né? E, e esses caras, não por coincidência, eles atuaram na colônia de São Mateus. Então, aqui já deixo um recado, né? O meu plano de pesquisa sempre foi a colônia de São Mateus, mas hoje eu vou arriscar, até para poder fazer jus ao convite do pessoal de Irati, né, a falar algumas coisas também do núcleo Irati durante nossa conversa. Então, nós vamos falar da organização da colônia de como é que nossos imigrantes participaram desse processo da reconquista da independência da Polônia, tá? Para isso, a gente vai fazer iniciar com uma linha do tempo entre como é que a Polônia e o Brasil se conversaram nesse período, né? Para a gente resgatar um pouquinho a história, lá no final do século XVIII, né, nós vamos ver o processo de partilha da Polônia, né? O momento em que a Polônia ela deixa de ser um país livre e ela passa a ser dominado por 3 nações, né? Por Áustria, por Rússia e por Alemanha, né? Então, nesse momento, a Polônia perde a sua autonomia como país, né? Mas o povo fica com essa aspiração de retomar a independência por muito tempo. Vários levantes vão ocorrer no século seguinte, né? Sempre sufocado por essas 3 nações, né? Em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial, né? E essa Primeira Guerra, depois nós vamos mostrar, ela é um momento ímpar para a Polônia poder novamente reconquistar a independência, que vai ocorrer em 1918. Né? Agora, o que o Brasil tem a ver com isso? Por que vai ocorrer a migração e por que o Brasil vai interagir com a Polônia nesse momento? O Brasil tem, em 1888, a abolição da escravatura, em que o governo brasileiro deixa de ter escravos, né? E aí vai precisar de uma nova mão de obra, que é a mão de obra imigrante. Em 1889 tem a proclamação da República, então muda a maneira de governar no país. Isso causa muitas turbulências, né? Causa incentivos à vinda de imigrantes, mas também causa muitas turbulências. Nós vamos ter a Revolução Federalista em 1893, que vai sacudir as colônias polacas que já estão estabelecidas, né? Os polacos vão criar, inclusive, um batalhão, né? O batalhão polaco, que é o tema de um dos meus objetos de pesquisa. E nós vamos ter, em 1917, o posicionamento do Brasil oficial durante a guerra, né, defendendo qual lado que ele vai defender na guerra, que é o posicionamento contrário à Alemanha. Né? E como é que essas 2 linhas do tempo vão se juntar? Né? A gente bota um marco inicial, que é 1869, onde vem os primeiros imigrantes poloneses, né, uma imigração maior, né, navio Vitória, vapor Vitória, sai em junho de 69 e chega em agosto de 69 ao Brasil. Vai se estabelecer ali em Santa Catarina, depois nós vamos ter um slide específico sobre isso, né? Mas 2 anos depois esse pessoal vem para o Paraná, por isso que a gente comemora agora os 150 anos da imigração polonesa no Paraná, né? Em 1890 tem a grande febre Brasil, então a grande leva de imigrantes vindo da Polônia para o Brasil, onde vão se estabelecer várias daquelas colônias mais tradicionais, né? Em 1895 vai ter uma segunda leva. Em 1907, o Brasil vai se posicionar a favor da Polônia na Conferência de Paz em Haia, né? Vai ter um posicionamento a favor da independência da Polônia na sequência ali, e a colônia Irati ela vai nascer nesse miolo ali, né? Diferente das outras colônias que eram colônias oficiais do governo, o núcleo de Irati ele vai nascer de migrações de colônias, né? Aqui nessa época aí do final da primeira década do século passado, né? E em 1918, quando a guerra está acabando, quando se declara a independência da Polônia, o Brasil é um dos primeiros países aí a reconhecer a Polônia como uma nação independente. Então, essas ligações vão estar como plano de fundo das conversas que nós vamos ter aqui nesse bate-papo. Bom, vamos discutir como é que foi o processo de imigração e colonização, como nossos imigrantes perceberam o processo de independência da Polônia e se houve alguma interação entre o nosso pessoal e esse processo. Eu tenho que reconhecer que essas 2 últimas perguntas, um dia nós estávamos fazendo um trabalho de pesquisa histórica e o Sandro de São Mateus, que estava até conversando com a gente agora aqui no chat, né? Ele me fez essa pergunta, isso faz vários anos, né? Os nossos imigrantes chegaram a saber que estava correndo o processo de independência, de reconquista da independência da Polônia, eles interagiram de alguma forma e eu não sabia responder isso. Isso gerou a pesquisa que acabei fazendo, né? Que inclusive eu vi que o Fabrício Vicross, que estava conectado com a gente aí também, né? Teve um livro recentemente publicado aí com a coordenação do Fabrício e que um dos artigos do livro
é sobre essa pesquisa, mas nasceu desse questionamento do Sandro, e que para mim, na minha cabeça, era algo tão distante, né? Hoje nós temos internet, nós temos uma conexão mundial, mas ali as cartas demoravam tanto. Então, para mim, a primeira resposta era, acho que os nossos imigrantes nem ficaram sabendo. E aí, quando a gente foi pesquisar, a gente descobriu que era bem diferente a coisa, né? Então, a imigração, ela ocorre, o marco da imigração, né, é 25 de agosto de 1869, onde as primeiras famílias vão se estabelecer, chegar no porto de Itajaí e se estabelecer em Brusque, né? Mas esse começo ele não é um começo fácil, essas famílias têm muita dificuldade, os alemães já estavam bem estabelecidos ali, e essa convivência com os imigrantes alemães ela foi muito complicada. E aí vai surgir a figura do Saporsky, né, interagindo com o governo do Paraná, e em 1871 ele traz esses imigrantes para o Paraná. Essa é uma bela capa aí da exposição do Saporsky da Casa de Cultura Polônia Brasil, né? Eu copiei ela para cá, mas estou dando os créditos aí, mas que mostra essa figura fantástica que foi o Edmund Saporsky, o cara que foi o pai da imigração polonesa, mas muito mais do que isso, né? Foi um cara que agiu em todas as colônias, desde a marcação de terra, distribuição de famílias, né? Tem um jornal da Polônia na época que diz assim que se não fosse Saporsky, algumas colônias tinham virado um grande cemitério de imigrantes, né? E a gente sabe que algumas colônias se tornaram cemitérios de imigrantes, mas o Saporsky, onde ele passou, ele conseguiu impedir isso aí. E ele é responsável, então, por trazer essas famílias em 1871 e começar a imigração polonesa no Paraná. Falando um pouquinho sobre a viagem nos navios, né, a gente tem essa foto, que é uma foto que vai em várias publicações, uma foto bonita, uma missa polonesa no navio, né? Pessoal tudo de chapéu ali, bonitinho. Essa é uma imagem preparada do século passado, né? Mas ela não condiz com o que eram as viagens nos navios naquele período, né? Você imagina uma viagem que durava de 1 a 2 meses, o pessoal embarcava nos navios lá, em pouco tempo a água do navio era uma água que já tinha um cheiro horrível, né? A comida ela ficava fétida também, porque era preparada com essa mesma água. Muitos casos de doenças e de mortes nos navios, as famílias tinham que jogar os seus familiares no mar, porque não tinha como ficar com o falecido ali. Então, o processo de imigração foi um processo muito dolorido. Além de todas as questões de serem roubados nos portos, né? As cartas dos imigrantes elas relatam muito isso. E quando chegava ao Brasil, o processo não melhorava em nada, né? Tinha uma quarentena na Ilha das Flores. Eu lembro que muitas vezes eu falei nas palestras sobre a quarentena na Ilha das Flores, no Rio de Janeiro, isso, né? E o pessoal tinha um pouco de dificuldade de entender o que era uma quarentena, né? Hoje é muito fácil, a gente está vivendo isso, né? Agora vocês imaginam o que é essa quarentena com essa aglomeração toda de gente que tem nessas fotos aí. Então, as pessoas que tinham alguma doença acabavam espalhando para outras, e o processo de ficar na Ilha das Flores era um processo que acabava também matando muita gente, né? Além do que, aqui eles tinham o primeiro contato com a corrupção do governo brasileiro. Muitos imigrantes, para sair da Ilha das Flores, tinham que pagar propinas para os agentes brasileiros, né? Isso teve, inclusive, em 1896, uma intervenção do governo lá, tal era o nível de propinas que eram cobradas dos imigrantes, os poloneses sofreram muito com isso. Depois da chegada na colônia, esse abandono ficava mais claro. Toda aquela propaganda que se tinha na Europa, né, de que era uma terra onde corria leite e mel, um paraíso, né? Quando chegava aqui era algo totalmente diferente. Tinha que enfrentar uma floresta grande. Em São Mateus, especificamente, as colônias que estavam na margem do Iguaçu tiveram uma grande enchente. Os colonos chegaram ali no final de 1890, em metade de 1891 teve uma enchente gigantesca que acabou com as casas que eles tinham construído, né? Passaram por epidemias violentas, né? E aqui eu cito o caso de Tomás Coelho, que teve uma epidemia forte, São Mateus teve epidemia forte, depois o caso de Cruz Machado ficou muito conhecido também, né? Eu vi que acho que o Marinho estava conectado também no YouTube lá, espero que ele esteja também no Facebook, né? Ele tem um trabalho fantástico, né, sobre Caxias do Sul, em que também os colonos passaram por questões que são doídas, a gente até lê o trabalho do Marinho, dói na gente, né, do que passaram ali. Então, todas as colônias polonesas no Brasil foram passando por essas dificuldades, né? E a questão da corrupção do
do governo, que foi muito forte também, né? O pessoal trabalhava nas estradas, na hora de receber, acabava devendo mais para os comerciantes, o governo ficava com parte do dinheiro que deveria ser do colono, o colono não sabia a língua, não sabia discutir essas questões aí. Então, foi um processo muito, muito difícil o início da imigração polonesa em todas as colônias, né? E a questão da perseguição que passaram também, né? Nós temos os relatos, né, das ofensas ao polonês, né? Polaco sem bandeira, né? Era uma ofensa muito comum na época, né? Porque como a Polônia não estava estabelecida como país, né? Então essa era uma ofensa, e é uma ofensa que doía muito no polonês, né? Polaco sem bandeira, né? Tu não tem nenhum país, o que tu quer falar aqui do nosso país, né? Tem cartas publicadas na Polônia, a carta do padre Jakub Wróbel mesmo, que cita essas outras duas ofensas, né? Polaco cachorro e polaco burro, né? Então, o polonês passou a ser muito ofendido nessas questões, e a ponto do próprio termo polaco, né, ser considerado uma ofensa por muito tempo, né, que era a palavra original de que era chamado, tanto que na Argentina, nos países hispânicos também, o nome polaco, em Portugal, mas aqui no Brasil chegou a ficar uma questão ofensiva. Eu lembro de uma vez que eu estava conversando com um descendente de um imigrante, e quando eu usei o termo polaco, ele me disse, olha, meu pai me ensinou que se chamar de polaco é para ir para a briga, porque o certo é polonês, que polaco é alguém que está ofendendo. E, na verdade, não, né? Na verdade, faz parte disso que se criou para diminuir o polonês, diminuir o polaco no Brasil, né? Chegando ao ponto do pessoal das colônias, né, fazer abaixo-assinado em jornais, pedindo que se nacionalizasse as escolas polonesas, né? Então, aquilo que eles passaram lá na Polônia, antes de sair de lá para vir para o Brasil, que era a perseguição contra o idioma, impedimento de ensinar na língua polonesa, de exercer a fé, aqui começou um processo muito parecido, né? O pessoal tem a dificuldade de poder falar a língua para os seus filhos, poder ensinar nesse ponto. E aí é uma questão que a gente tem que fazer um contraponto, né? Essa ideia de que o colono, o imigrante polonês, era alguém inculto, é uma ideia totalmente incorreta, né? Eu vou citar um exemplo aqui, né? Tadeusz Chorostowski, ele veio com os imigrantes, ele se estabeleceu na colônia, ele tinha sua roça, mas ele é o cara que hoje é o pai da ornitologia, do estudo dos pássaros no Paraná, né? Ele ficava lá no cantinho dele, coletando pássaros diferentes e fazia relatos para a Europa, né? Foi e voltou mais 2 vezes, né, para cá. Numa dessas vezes ele foi para Irati, ele estava em Vera-Guarani, teve uma ratada, né, um ataque de ratos que atacou toda a plantação dele, e ele vai migrar para Irati, vai morar em Irati. Em Irati ele faz algumas descobertas de pássaros que até hoje estão registradas lá na Europa, alguns espécimes que ele coletou aqui até hoje são conservados em museus na Europa, né? E era um cara extremamente culto, mas eu estou falando dele, mas eu poderia estar falando do padre Jakub Wróbel, que falava 7 idiomas, que era astrônomo. Eu poderia estar falando do Ludovico Bienek, que era pintor, um excelente pintor, né? De Antônio Rimar, que fazia aeromodelos, fazia aviões, se comunicava com Santos Dumont antes do avião existir. Então nós tínhamos uma classe, um grupo de poloneses que tinha um nível muito maior que o nível dos brasileiros que estavam recebendo eles ali. Mas mesmo quando a gente fala do colono mais simples, do polonês mais simples, também é errado imaginar que ele não tinha cultura. Ele podia não ter uma formação escolar, muitos deles até não sabiam ler e escrever, mas a cultura era muito forte, né? A música, a dança, tocavam violinos, temos relatos incríveis, né? A pintura. Então havia uma cultura muito forte e que foi sendo pisada por essa questão do preconceito, né? Os descendentes, né, para entenderem qual o processo que houve, né, e toda a grandeza desses poloneses que estiveram aqui. Eu vi que Irati está fazendo a publicação, né, de perfis poloneses, a Casa da Cultura também está fazendo isso. É muito importante a gente fazer isso para mostrar toda essa grandeza que foi a contribuição dos poloneses para o Brasil, né, no processo de imigração. E esses imigrantes acabaram transformando a realidade inicial deles. Essa aqui é uma foto de 1895 do Rio dos Patos, né, os barracos dos poloneses, né, em cidades, né? Então aqui já é São Mateus no começo do século passado,
né, a igrejinha lá, o Rio Iguaçu, as casinhas, né? Aqui é Irati, também no começo da imigração, e a gente vê que Irati ela já teve esse componente um pouco diferente, né? De ser uma colônia mais organizada por ela já nascer de colonos que vieram de outros locais, né? Não quer dizer que não passaram dificuldades, mas teve algo um pouco diferente. E uma coisa que eu quero chamar a atenção é que a nossa ideia de que a Polônia estava longe dos imigrantes, ela é totalmente falsa, tá? A Polônia mandava enviados para cá, e esses enviados constantemente faziam relatos de como é que estava a situação aqui. Então, aqui é um jornal da Polônia publicando, olha, a segunda colônia é a colônia Floresta, né, que era o núcleo de Irati, né, na fazenda Floresta, bem ao lado da estação de trem Irati, para 300 famílias. Solo perfeito, comunicação conveniente, ganho fácil, faz dela a melhor colônia dos últimos 5 anos. Algumas semanas, 50 famílias do reino se estabeleceram ali. Então, uma colônia mais organizada para início, né? O próprio cônsul Gluchowski falava, olha, um belo exemplo de iniciativa colonizadora no campo polonês foi a colônia de Irati. Então, ela era vista como uma colônia mais organizada. Isso quer dizer que não tinha problema? Claro que tinha, né? Aqui é um relato, no alto da serra, os colonos poloneses que adquiriram as terras nas áreas da fazenda Floresta foram extorquidos pelos brasileiros. Por desconhecer as leis, eles acabavam pagando 2 vezes pela mesma terra, né? E muitos eram expulsos e sofriam ameaça. Então, mesmo uma colônia mais organizada, ainda tinha toda a questão da corrupção, da exploração, né, do aproveitamento de que os poloneses não falavam a língua, não conheciam as leis, para tirar vantagem disso, né? Aqui é um outro jornal da Polônia, em que faz um relato da situação dos poloneses do Brasil, e para fazer esse relato ele publica uma carta de um colono da colônia Irati, né? E é uma carta bem extensa, eles levam 2 colunas do jornal com essa carta, relatando como é que está a vida na colônia, e ele falando, ó, aqui em Irati eu consigo até ganhar mais do que eu gasto para viver. Ele traz um relato um pouco mais favorável, mesmo falando de mortes, falando de caixões, falando de coisas tristes, né? Mas é um relato um pouco mais favorável. É bom lembrar que muitos desses colonos, eles tinham vindo de outros locais, né? De São Mateus mesmo, de Tomás Coelho, de Cruz Machado, vários fugiram de Cruz Machado após aquela grande epidemia, né? Que foi a maior tragédia da colonização polonesa fora da Polônia, né, da imigração polonesa. O cônsul Marek sempre falava, né, que Cruz Machado tinha esse peso, e vários deles acabaram indo para Irati, né? E esses caras conseguiram transformar aquela realidade em uma realidade bem estabelecida. Aqui a gente já vê vários desses colonos que acabaram, uma década depois, já se estabelecendo como empresários, né? Então, com seus comércios, com as suas fábricas, né? Vários sobrenomes daqui, eu imagino que o pessoal de Irati depois pode comentar, né? Mas que conhece bem esses sobrenomes, né? E aí, o que a gente pode pensar, pô, o cara passou por uma viagem de navio, sofreu na viagem, já estava sofrendo na Polônia antes, chegou na Ilha das Flores, ou quem veio depois, né, que já não pegou a Ilha das Flores, mas sofreu na entrada no país, sofreu para se estabelecer na colônia, agora está com a vida boa. Esse cara não vai mais lembrar da Polônia, né? Esse cara vai agora querer viver no Brasil e não vai mais pensar na terra natal. Nada mais errado isso, né? Esses imigrantes que se deram bem, que conseguiram montar seus negócios, né? Eles continuaram patrocinando os jornais de língua polonesa, apoiando escolas polonesas, então fizeram um trabalho para preservar a cultura polonesa. E mesmo os demais imigrantes que ficaram como agricultores, né? Eles também tinham, por meio das sociedades, das escolas e das contribuições, todo um cuidado em manter o contato com a Polônia e em manter a cultura, os costumes poloneses, né? Agora nós vamos ver como é que isso, né, que se transformou a colônia, vai conversar com o processo de independência da Polônia que vai ocorrer nesse período aqui, 17 e 18, né? Mas para a gente falar isso, nós vamos sair de Irati, nós vamos voltar lá para 1899, né? E começar a ver como é que foi a organização dos poloneses aqui. Então, em 3 de maio de 1899, os poloneses se organizam para fazer a primeira comemoração da data da Constituição polonesa em Curitiba. Então, já foi um evento dos poloneses dizendo, olha, nós estamos no Brasil, mas nós não deixamos de amar a Polônia e de pensar na Polônia. Em 1906, os poloneses fazem um manifesto pela Polônia independente, né? E eu vou ler um pedaço que ele diz assim, ó, a Polônia, apesar de dividida entre 3 potências, né, Rússia, Áustria e Alemanha, estremece pelo desejo de viver uma vida política própria e independente,
depois de ter mostrado ao universo inteiro seu adiantamento em todos os ramos das atividades, em ciências, pela descoberta do rádio, em belas artes, aí vai citar aqui o Sienkiewicz, o Paderewski. Então, os colonos poloneses estavam se manifestando dizendo assim, olha, nós estamos no Brasil, mas nós enxergamos a Polônia com o desejo de ser independente e nós estamos dispostos a fazer o que for preciso para defender a Polônia independente. Em 1907 tem a Conferência de Paz em Haia, na Holanda, né? E aí Rui Barbosa vai acabar sendo alguém no qual os poloneses vão colocar a sua uma procuração, né, como defensor da Polônia livre, e ele vai agir muito forte nisso, né? Esse ano, inclusive, foi inaugurado na Polônia um busto do Rui Barbosa, né? Um reconhecimento também por esse processo que ele fez da defesa, né? Vários poloneses mandaram carta para o Rui Barbosa, fizeram todo um processo de defesa da Polônia independente, e ele abraçou essa causa. Em 1911, o Paderewski vem ao Brasil. O Paderewski era um músico, um compositor, um pianista. É difícil a gente dizer agora qual a importância dele, porque na época ele era um grande astro, né, do mundo. E ele vem ao Brasil para fazer apresentações, mas ele se reúne com a colônia polonesa para discutir a independência da Polônia. Então, os colonos recebem uma carga de energia com a vinda do Paderewski, dizendo, poxa, a Polônia está se organizando, nós vamos recuperar a independência, né? Em 1912, o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro publica isso aqui, que eu acho muito interessante também. Quem vê o imigrante polaco no Paraná tem a impressão nítida que ele fez do Brasil a sua pátria e não pensa mais em abandoná-la. Mas em meio a tudo isso, essa gente trabalhadora e honesta não se esquece de concorrer para ver transformada em realidade a velha aspiração, o seu grande sonho, que é a independência da Polônia. Há para isso uma caixa especialmente organizada para a qual todos concorrem à medida de suas forças econômicas. Então, em 1912, os imigrantes já pegavam um pedacinho do seu dinheiro e botavam numa caixa, né, uma coleta para a independência da Polônia, para financiar os processos de independência da Polônia. Né? Bom, como eu falei, a Polônia era sufocada por essas três nações, ela não tinha muito como fugir disso, os levantes eram todos abafados, né? Mas em 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial e fica de um lado a Tríplice Aliança e de outro lado a Tríplice Entente, acontece algo diferente. Pela primeira vez, essas três forças se dividem. A Alemanha e o Império Austro-Húngaro de um lado e a Rússia do outro. E os poloneses enxergaram nesse momento, nesse momento que eles se dividem, a gente pode ficar do lado de alguém que, se ganhar, nós vamos buscar nossa independência. Há uma discussão muito forte de qual lado apoiar, né? Para os poloneses era muito difícil apoiar a Rússia, porque a Rússia ela teve um processo de perseguição muito forte para os poloneses, de exílio, né? Mas, tendo em vista a posição da Alemanha, também a agressividade da Alemanha, os poloneses no Paraná acabam decidindo por apoiar a Tríplice Entente, né? Apoiar os aliados, né? Com esse compromisso de que, principalmente da França, né? Que criou um exército polonês, de que teria a independência da Polônia após o final da guerra, se os aliados vencessem. No Diário da Tarde de 1914, a gente vê isso, né? Há mais de 100 anos, a Europa cometeu um ato de usurpação e crime, consentindo no desmembramento da Polônia por três nações invasoras, Rússia, Prússia e Áustria. Na verdade, aí vai falar um pouquinho mais, vai falar assim, ó, enquanto as três nações, nossas opressoras, eram ligadas pela Santa Aliança, tinha pouca esperança da gente se tornar independente. Mas no momento em que essa aliança começou a desaparecer, a gente vê a Polônia podendo ser independente de novo. Essa é uma publicação dos colonos poloneses no jornal do Paraná, do Curitiba, né, dizendo, olha, estamos vendo o momento de retomar a independência da Polônia. Né? Na sequência, vem ao Brasil o tenente Henrique Kebchinski, tá? Ele foi recebido pelo Rui Barbosa, mas muito mais do que isso, ele foi nas colônias do Paraná, ele entrou no meio do mato, ele conversou com os colonos, e ele foi o líder do exército polonês que a França apoiava, né, pela independência. E ele veio para estimular as colônias a dizer, olha, vamos financiar esses exércitos, vamos botar pessoas nesses exércitos para que a gente possa lutar pela Polônia livre. Essa vinda dele é tão importante que o livro Independence Day, que fala sobre a independência da Polônia, no primeiro capítulo, o primeiro parágrafo diz, ó, Henrique Kebchinski, né, atravessou as selvas fumegantes do Paraná. Né? Então, essa vinda dele aqui foi algo importante nesse processo de reconquista.
Os poloneses aqui vão começar a fazer as coletas e festas, né? Então, festas em prol da independência da Polônia, coletas em várias colônias, e aí eu rodei os jornais da época e achei que também coletas de Irati, né? Então, aqui é uma das folhas de coletas que foram feitas pela comunidade de Irati. Aí eu vou fazer um parênteses nesse processo, né? A comunidade de Irati, ela se mostrou sempre muito envolvida com isso, né? Quando a gente pega a Segunda Guerra Mundial, e eu vou ter aqui 2 slides de coletas da Segunda Guerra Mundial, a gente vê vários nomes nas listas da época. Irati figurava com muita força, né? Sobrenomes aí que vocês devem conhecer, né? Pavelski, Hessel, Filos, Shepansky, né? Outro Filos aqui, Mikos, vários sobrenomes aqui de pessoal de Irati contribuindo, nesse caso aqui eram listas da Segunda Guerra, mas também pela defesa da Polônia. Aqui outra lista de apoio do pessoal de Irati, né, sobrenome Duda, né, Gagol e outros aqui. Então, depois eu posso deixar, inclusive, essa apresentação, porque é legal, né, o pessoal poder ver, olha, o meu bisavô, trisavô, avô, sei lá, né, pegou parte daquele recurso que era dele, e que muitas vezes fazia falta esse recurso, porque eram imigrantes, às vezes, com dificuldades, né, mas pegou parte para mandar para a Polônia para acreditar numa defesa ou da independência ou depois na Segunda Guerra, né. Esse dinheiro foi usado para o financiamento dos exércitos de libertação. Ele era mandado direto para o Henryk Sienkiewicz, que foi prêmio Nobel da Polônia em literatura, então um cara extremamente culto, né, genial, e que trocava cartas com nossos imigrantes aqui no Brasil. Então, essa ideia de nossos imigrantes como pessoas analfabetas, não, eles tinham contato com esses caras que eram líderes poloneses e mandavam dinheiro para esses caras aqui, né? E os colonos fizeram uma pressão sobre o governo brasileiro para que ele se posicionasse contra a guerra. O Brasil até 1917 ficou quietinho, a guerra ocorrendo lá e o Brasil quietinho, tirando essa posição do Rui Barbosa, o país estava oficialmente mudo, né? Em 1917 é criado o Comitê Central Polonês, né? E aqui tem um texto do Jerzy Mazurek, que ele fala, né, como é que o comitê funcionava, e ele cita os locais que tinham delegações do comitê, inclusive Irati é um dos locais, tá? Que tinha funcionamento dos núcleos que apoiavam o comitê polonês pela independência da Polônia. Em 3 de maio de 17 é um feito importantíssimo. 3 de maio para a Polônia, não precisamos dizer, né, a data da Constituição polaca, mas para o Brasil, na época, era comemorado o descobrimento do Brasil. Até muito tempo o descobrimento do Brasil foi comemorado em 3 de maio, se achava que essa era a data certa do descobrimento, só depois que passou a ser 22 de abril, né? E nessa data havia um grande passeata que se levava a bandeira do Brasil e se hasteava junto com as bandeiras das nações. E em Curitiba, quando foi feito isso, os poloneses organizaram a passeata deles, levando a bandeira da Polônia, que ela não era uma bandeira que estaria junto com as das nações, porque ela não era uma nação livre, né? E o governador do estado recebeu a bandeira e hasteou a bandeira da Polônia junto, né, como um posicionamento dizendo assim, ó, nós entendemos o que os poloneses querem, nós defendemos também a independência da Polônia. E nesse dia, os poloneses fizeram um discurso que foi registrado nos jornais e que vale a pena a gente ouvir um pouco, né? Cair pode até uma grande nação, desaparecer só uma infame. A Polônia caiu, mas nunca desapareceu. A alma dos patriotas que proclamaram a Constituição de 3 de maio está inabalável nos seus netos. Como um carvalho secular que zomba das tempestades do inverno, perdendo apenas alguns galhos secos e umas folhas mortas, aguarda os primeiros raios do sol da primavera para reviver em toda a sua majestosa beleza, o tal tronco da Polônia se conservou são inabalável, resistindo contra todas as tempestades do terrível inverno, que se prolongou muito mais de um século. Perdemos muitos galhos secos que não tiveram força para resistir contra as procelas das folhas podres. Nem nos importamos, porém o tronco não está carcomido. O sol da primavera rompeu, afinal, as nuvens negras do inverno, e não está longe o momento em que o carvalho reaparecerá verdejante, majestoso, como no dia 3 de maio de 1791. E nesse discurso os poloneses continuavam: que ninguém nos tome por mal o fato de cultivarmos no Brasil a nossa língua, os nossos costumes e festejarmos as gloriosas datas da nossa história. Maldito seja quem cuspir no túmulo da própria mãe. Os túmulos dos nossos pais, dos nossos avós estão aí, naquela terra de lágrimas, 1000 vezes martirizadas. Então, foi um momento muito forte da colônia polonesa dizendo: nós vamos fazer o que pudermos fazer para restituir a Polônia livre. Em outubro de 17, finalmente o Brasil declara guerra à Alemanha, né? O Brasil se posiciona
foi um marco muito importante. Os poloneses no Brasil saudaram esse momento, né, a assinatura aqui da declaração de guerra. A presença do Brasil na guerra ela foi pífia, foi horrível, né? Houve perseguição a alemães aqui no Brasil, então em várias colônias os comércios dos alemães aqui foram depredados, até alguns poloneses sofreram com isso, porque alguns brasileiros não sabiam diferenciar um do outro e quebravam o comércio brasileiros. Ocorreu isso em Porto Alegre, por exemplo. O Brasil fez uma missão naval que morreram 150 pessoas sem disparar um tiro, né? Um problema no navio, se perder, deu morte, então terrível. Vários voluntários que eram chamados desistiram, e teve o terrível Batalha das Toninhas, né, que os navios brasileiros estavam vigiando lá para derrubar navios alemães, né, os submarinos, e acabaram atirando num cardume de golfinhos, de toninhas lá, e mataram as toninhas todas, mas não tinha navio nenhum. Então, a participação do Brasil na guerra ela foi vergonhosa, né? Mas os poloneses participaram de outra forma, nós vamos mostrar aqui. A posição do Brasil de declarar a guerra à Alemanha ela foi saudada, aqui é uma saudação do Luciano Stenzel, né, de São Mateus, né, se unindo à celebração, dizendo, olha, viva a Polônia independente, viva o Comitê Central. Os várias colônias se manifestaram nos jornais da época também, saudando a posição do Brasil. Em 16 de dezembro ocorre um festival patriótico, né, em que os poloneses se reúnem para lançar o Comitê Central e para definir algumas coisas, entre elas que eles iam mandar soldados para a guerra, iam mandar imigrantes, filhos de imigrantes, para lutar pela Polônia, né? Nesse comitê, nesse dia do Festival Patriótico, Irati estava representado também, tá? E aí se começa a montar o exército de imigrantes, né? Em 20 de dezembro, então logo depois do Festival Patriótico, 16 de dezembro, em 20 de dezembro, os 100 voluntários poloneses vão para o governo do Brasil e dizem assim, olha, nós queremos ir para o fronte para lutar pela Polônia, né? Os próprios poloneses organizam as suas treinamentos aqui. Em 19 de janeiro, a gente já vê os exércitos dos poloneses aqui desfilando nas ruas de Curitiba e partindo para o fronte, né? Então, o primeiro contingente do Sul parte ali em 19 de janeiro, né? Tem vários jornais que vão publicar e dar atenção a esses voluntários, mostrando foto dos líderes, né, que foi um total de 46 voluntários nesse primeiro lote, né, primeiro contingente. Em 22 de fevereiro foi o segundo contingente, tá, também de filhos de imigrantes que pegaram em armas e foram, né, para lutar pela Polônia independente. Em 18 de abril vai o terceiro contingente, né, um outro contingente. Aqui mais fotos, né, de jornais da época cobrindo os polacos no fronte. Essa é uma foto do Rio Grande do Sul, dos voluntários do Rio Grande do Sul. Essa bandeira ela ficou passando nos comércios poloneses por vários dias depois que eles desfilaram e foram para o fronte, né? Mais fotos aqui da partida dos voluntários polacos em direção à guerra, né? Com o Abchinski ali do lado deles, né? O pessoal indo no porto se despedir dos que estavam partindo, né? Várias fotos aqui também. E aqui alguns jornais que registraram o nome desses voluntários, né? Infelizmente a gente não tem o nome de todos, mas a gente tem o nome de alguns desses voluntários, a gente vê sobrenomes conhecidos, né? Markovski, Hamersky, Witkowski, Dombrovski, Ostrovski, né? Raminski, Wisniewski, aqui no outro lado, Gordia, né? Gordia, que depois passou a chamar Gordia aí na região, né? Vários sobrenomes aqui conhecidos de pessoas que às vezes eram imigrantes, outros eram filhos de imigrantes, mas que decidiram sair, deixar a sua posição aqui e ir lutar pela Polônia na guerra. 21 de setembro, os jornais já comentam que os poloneses já estão dando tiro, já estão no fronte lá, já estão enfrentando os inimigos, lutando pela libertação da Polônia. E finalmente a guerra vai acabar, a Polônia vai ser declarada independente, né? O Brasil reconhece a Polônia como independente, há uma comemoração muito forte das colônias polonesas aqui por esse momento do reconhecimento da independência da Polônia. E aí começa o regresso dos nossos imigrantes, né? Esse aqui é um local onde eles lutaram, uma foto do local onde eles lutaram lá no fronte de batalha, e aqui um jornal comentando, daquele primeiro grupo dos 46 que partiram, só 21 voltaram vivos, né? Então, uma mortalidade de mais de 50% desse primeiro contingente. Então, vários
dos nossos colonos, dos nossos imigrantes, né, parentes dos bisavós, trisavós aqui, dos que talvez estão assistindo hoje, perderam a vida na guerra, lutando lá pela independência da Polônia, né? E aí, já rumando aqui para o final da minha fala, até para a gente poder ter um tempo aí para alguém que tem alguma dúvida, alguma coisa, né? Lembrar de algumas frases, né? Maldito seja quem cuspir no túmulo da própria mãe, né? O que nós estamos fazendo hoje, né, para lembrar dessas pessoas que atravessaram o oceano para dar uma vida melhor para os seus descendentes, né? As pessoas que passaram tanto trabalho para que nós que estamos assistindo aqui essa palestra de hoje, que são as pessoas que são descendentes de poloneses, né, para que tivessem uma vida melhor, né? Nós não podemos ser aquele que que vai cuspir no túmulo da própria mãe, né? A mãe polônia, ela tem que ser lembrada e a gente tem que trabalhar para que essa herança que nos deixaram, né, esse legado, seja presente. E aí está a segunda frase, né, que ninguém nos leve a mal por preservarmos nossa língua e nossos costumes, né, que a gente consiga manter viva a língua. Temos iniciativas ótimas da língua. Estava vendo hoje até que a Ludmila estava passando um material dessa palestra para outras pessoas. Eu vi que a Magda, que está lá na Polônia, estaria conectada também. Então, pessoas que trabalharam muito forte, né, para a preservação da língua polonesa. O que a gente pode fazer, né? Como é que a gente pode publicar artigos e garantir que esses artigos sejam traduzidos, né? A gente consiga dar aulas de língua polonesa para as crianças nas comunidades, né? Valorizar isso e os costumes também, viu? O pessoal do Karolinka estava conectado aí e tantos outros grupos que têm espalhados pelas colônias, pelas cidades que eram colônias, né? Como a gente pode manter ativo, apoiar essas iniciativas, né? E por fim, eu tenho um relato muito bacana, né? Que foi a marcha pós-guerra, né? Assim que a guerra acabou, os soldados se abraçaram, né? Foi anunciado ali que a Alemanha tinha se rendido, os soldados se abraçaram e começou um processo de cada um voltar para o seu país. Os franceses foram voltar para a França, né? Ali começou, os próprios poloneses, que eram da Polônia mesmo, foram voltar para a Polônia. E os brasileiros, esses polacos que estavam lá, os imigrantes que estavam lá, ficaram na dúvida, e agora? Para onde é que a gente vai, né? E aí tem um relato de um deles que disseram, olha, vão para a Polônia, né? Vão para nossa casa, né? E eles foram até a Polônia, caminharam um bom pedaço, depois pegaram um trem também, né? Mas foram marchando até a Polônia e antes de voltar para o Brasil, eles foram na pátria que eles defenderam, né? Então é um relato muito bonito, parte dele eu trouxe aqui, né? De um deles, né? Władysław Gluzinski, foi publicado no Diário da Tarde. Ele era do primeiro contingente dos Voluntários do Sul. Ele diz: indescritível era o nosso entusiasmo e alegria ao chegarmos à Polônia heróica. O comboio foi até Varsóvia, onde a população aguardava cobrindo de flores e aclamando-os. Eu, bastante comovido, tive o maior contentamento da minha vida, por ver que também me esforcei pela causa polaca e voltava vitorioso à terra natal. Como é belo viver pela pátria e por ela se bater com abnegação e bravura. Bendita Polônia querida, que me deu a aventura suprema de lutar por sua honra e integridade. É isso aí, pessoal. Eu vou descompartilhar aqui a apresentação e ficar à disposição aí do Herculano. Eu vi que o Alfredo se conectou aqui também. Alfredo, muito bom aí. Eu falei no começo, né, da importância desse trabalho que está sendo feito pela prefeitura aí. Vamos ver se a apresentação saiu. Gerson, estou com a presidente aqui da Braspol, Núcleo Irati, professora Neuci. Ela quer saudar, porque ela também teve um probleminha de link, mas ela está comigo e, nesse momento, ela se une a nós aqui. Antes de eu passar a palavra para ela, já quero antecipar meus parabéns. Quanto conteúdo, muito bom. Obrigado, Neuci aí, Neuci, quantas vezes conversamos, né? Legal poder estar juntos aqui. Obrigado pelo convite. Tá, boa noite. Peço desculpas aqui por algum transtorno. Quero parabenizar pela palestra, agradecer imensamente você ter aceito esse convite para brilhantar aí as nossas comemorações dos 150 anos da imigração polonesa aí no Paraná. Você citou bem Irati. Irati é uma cidade que tem a maioria da população descendentes de imigrantes de poloneses e temos nos esforçado ao máximo aqui para manter a história viva
manter as tradições e disseminar também uma cultura tão rica e tão cheia de significados. Temos algumas coisas aqui em Irati, temos um patrimônio material, igrejas, ainda escolas, sociedades edificadas pelos imigrantes, e também o patrimônio imaterial, a religiosidade e quantos hábitos, usos, né, e costumes deixados aqui pelos imigrantes. Vou aproveitar aqui também para falar de algumas ações nossas, inclusive em comemoração aos 150 anos, que nós estamos fazendo um trabalho de publicação de biografias de descendentes de poloneses que contribuíram para a construção da nossa região aqui, para o desenvolvimento social, econômico, cultural. Temos programado um sarau de poesias, um para o dia 9, outro para o dia 25 de agosto, um concurso de crônicas, também que está com as inscrições abertas. Então, são algumas ações que nós fazemos para manter viva essa tradição. E eu quero, então, convidar a todos para participarem dessas nossas ações. Nós vamos ter um ciclo de palestras, a sua foi a primeira. Agradeço mais uma vez imensamente pela sua colaboração e parabenizo pela sua dedicação aos estudos, né, nesta área, que durante muito tempo eu me entendo que até ficaram um pouco em segundo plano devido a toda uma trajetória, uma história política que nós tivemos aqui no país. E, mais uma vez, agradeço também à Prefeitura Municipal pelo apoio aqui na transmissão, ao seu Alfredo, nosso secretário de Cultura e secretário de Cultura, Patrimônio e Legado Étnico aqui do município, que nos prestigiou também. Agradeço aqui à ALAGS, Academia de Letras, ao Herculano, que é o presidente e também vice-presidente do núcleo da Braspol de Irati. Agradeço também aos integrantes da nossa Braspol, graças a eles também nós temos um incentivo, né, uma colaboração no sentido de continuar fazendo esse trabalho. E ainda aqui em Irati temos um programa de rádio, Godina Polska, né, aos domingos. Então, muito, muito obrigada a todos e principalmente a você. Muito obrigada para o seu Alfredo também, né, e que tenhamos outras oportunidades. E agora, não sei, acho que passa para os questionamentos. Estamos aqui olhando o chat para ver as colocações que estão sendo feitas e para repassar. E eu teria uma pergunta a fazer. Você citou de que existia assim, um vínculo muito grande entre os imigrantes e a pátria. Eu entendo que hoje, na terceira, na quarta geração, ainda existem estes vínculos, né? Mas você teria assim, uma ideia de que proporção dos imigrantes que tinham esse vínculo? Assim, a gente vê até pelos relatos das cartas, né, Nelci, que praticamente todos eles procuravam escrever cartas, procuravam se comunicar com a pátria. Muitos deles deixaram famílias lá, então vieram parte da família lá. Infelizmente, pela situação dos países de lá, né, muitas cartas não chegavam. Nós temos um dos anais lá que são as cartas que nunca chegaram ao destino, né, que são muito tristes, né. Quando a gente vê essa quantidade de gente contribuindo para que a Polônia ficasse independente, a gente vê essa força dentro deles de quase a totalidade das pessoas querendo ter esse vínculo, né. Tem uma carta de uma menina de Irati, Nelci, uma criança de Irati mandou uma carta para uma revista na Polônia,
e o redator da revista responde para ela dizendo assim: poxa, que legal receber uma carta de uma menina polonesa que nem conheceu a Polônia, que é uma criança que nasceu aqui, né? E que estuda em polonês, a carta que ela escreveu em polonês e a resposta em polonês, né? E que mesmo assim está interessada, lê a nossa revista, né? Então isso era muito forte. As pessoas falavam em polonês em casa. Essa carta na década de 40, na década da guerra. No período da Não, guerra. essa carta é na década de 20, tá? Na década de 20. Depois eu posso mandar para ti ali. Né? Na década de 20, essa carta de uma revista polonesa com a menina comentando lá que leu os artigos na revista e o redator da revista respondendo a ela, né? E então é muito bacana ver que tinha essa interação e era uma interação muito forte. Alguns conseguiam, até por poder escrever, fazer chegar isso na Polônia e receber de volta, e outros tentavam e infelizmente não conseguiam. Né? Não conseguiu. É porque ainda nesse período aí de 20 e 30, muitas pessoas escreviam, que hoje já está mais difícil, né? Está mais... Principalmente depois do governo Vargas, né, na parte da nacionalização, a gente perdeu muito dessa questão do ensino da língua e tudo. Né? Agora, achei muito interessante a lista dos nomes que você apresentou, que eu, inclusive, não sabia de todos esses nomes que tinham essa participação. E desta lista que você apresentou aqui, eu acho que todos, né, moraram aqui em Irati, nós temos conhecimento destes nomes, né? Só que, infelizmente, hoje não se tem mais contatos. Por exemplo, a família Mikos, que você cita ali, eles eram vizinhos dos meus avós maternos, mas hoje não, as pessoas saíram daqui, não se tem mais contato com elas, para saber até como é que continua essa relação nas gerações posteriores, né? Uhum. Mas essas famílias aqui, Duda, Essel, Dombrovski, Tihevitz, Van Troba, Filos, né? Filos tem uma Filos ouvindo a palestra aqui, com certeza. São nomes aqui bem, bem familiares, bem conhecidos na região, e muitos ainda estão aqui. Mas ok, muito obrigada. Eu que agradeço. Gerson, quero que o Alfredo Vanderneut, que é o nosso secretário de Cultura, se manifeste um pouquinho também. E depois, na sequência, eu quero fazer algumas citações aqui dos amigos que estiveram te visitando, te prestigiando, entre eles os trovadores de Irati, aí de São Mateus, provavelmente, como diz a nossa presidente, trovadores, o pessoal da Braspol, não só aqui, como algumas cidades do Rio Grande do Sul também, que eu vi aqui no chat, e pessoal da academia, alguns, inclusive, aqui com mestrado e doutorado em História, né, participando e te prestigiando, e, inclusive, estreitando como é parecida, né, a questão histórica dos italianos e dos poloneses, inclusive a nossa colega Cleusi, lá de Imbituva, que é uma cidade próxima aqui. Então, mas antes de que você possa saudar toda essa turma, o nosso secretário de Cultura, o Alfredo, está te prestigiando ali, talvez ele queira te deixar uma palavrinha. Alfredo, liga teu microfone e pode conversar com o Gerson à vontade. Tudo bem? Boa noite a todos. Prazer muito grande, Gerson, de ouvir. Não pude pegar totalmente porque eu moro numa chácara. E aqui a gente tem uns probleminhas de se conectar. Mas apreciei bastante a tua explanação. Lembrei de muitos casos, porque eu tenho 74 anos, sou nascido aqui em Irati. Embora eu tenha uma descendência de holandeses, mas me criei no meio dos poloneses, porque é o que mais tem por aqui. Tanto é que entendo muitas palavras em polonês e quase nada em holandês. Que legal! Mas o que importa em tudo isso, né, é que, independente de qual seja a nossa descendência, é que o que você explanou ensina a todos de que nós precisamos ter origens, precisamos ter a nossa identidade preservada de alguma forma. E não tem forma melhor do que registros e explanações onde a nossa cultura possa aparecer assim para as pessoas de hoje, que não estão muito ligadas, não querem saber. Eu mesmo me considero, na época que eu deveria ter ligado mais e ter perguntado muito mais coisas para os meus e também para os meus pais sobre de onde eles vieram, o que faziam, como é que era, eu deixei esse tempo passar. Ainda bem que alguém registrou tudo isso, como você fez aí muito bem, e consegue
explanar, então, para aqueles que não se importaram no passado. Mas eu rapidamente quero cumprimentá-lo, mas cumprimentar também a Nilce, o Herculano e todos aqueles que estão ligados, né? Quer dizer que a Secretaria da Cultura tem um carinho muito grande por todas as etnias. Polonesa, com certeza, é uma expressão muito forte aqui da Irati. Estamos programando para esses 150 anos, junto com o pessoal da equipe, de tentar, então, fazer uma recuperação de uma praça na frente da igreja polonesa da Nossa São Miguel, numa praça com um marco, fazendo com que esses 150 anos seja assim lembrado, né, por todos aqueles que por ali passaram, que deve ficar uma coisa bem feita e bem bonita. Daí nós vamos te convidar para que você venha a Irati para a gente fazer isso ao vivo, e contar também suas histórias. Mas eu, com essas palavras, quero deixar a minha participação para vocês, que tem muita coisa para falar, e agradecer pela oportunidade. Ô, Fredo, deixa eu fazer um comentário aqui, né? A gente está vendo esse momento 150 anos, né? E infelizmente poucas cidades no país estão fazendo essa lembrança, né? Até pelas dificuldades de ter apoio para isso. Então é muito legal ver a prefeitura dando esse apoio, né? Eu já conheci a turma da cultura aí de Irati pelos trovadores, né? Eu sou poeta e conheço a turma dos trovadores aí, que são muito bons. Eu já fiquei apaixonado pela ideia do sarau aí que a Nilce falou, mas é legal ver a prefeitura fazendo esse trabalho, e acho que outras prefeituras tinham que se inspirar no trabalho de vocês aí de Irati aí na Secretaria de Cultura, na prefeitura, para olhar o que vocês estão fazendo e fazer de forma mais abrangente. Parabéns a vocês, viu? Muito obrigado por essa dedicação de vocês aí. Mas quero apenas completar que, embora eu seja descendente irlandês, eu estou aqui do lado de uma polaca já faz mais de 50 anos que eu casei com uma polaca, não teve outro jeito. Então, meus filhos já misturaram o sangue, né? Estamos todos em casa. Que legal, muito bem. Um abraço para ela também. A maioria no chat aqui já está parabenizando, né, pelo conteúdo da palestra. Eu percebi aqui que o pessoal do grupo Carolinca, lá de São Mateus, te prestigiou também, está te mandando um abraço. Então, provavelmente você tem acesso a todas essas personagens aqui, inclusive alguns estão pedindo, inclusive, teu e-mail. Acho que você vai acabar fazendo outras palestras aí, não quer dizer legal. Nada. Você citou uma pessoa que eu gosto muito da história, que é o Tadeusz Churostowski, não sei se é assim que fala, né? Porque eu tenho um pouco de gosto pessoal com relação à avifauna. Ele foi um pesquisador que passou por aqui. Eu gostei da tua citação, fez uma lembrança ainda mais particular com relação a isso. Eu sei que você já é gremista ali, né? Não tenho nada com isso, né? Mas tudo bem. O pessoal do Rio Grande do Sul também está prestigiando aqui em algumas cidades. Não sei se são todos gremistas, mas está aí. Mas estamos todos sofrendo junto, gremista, colorado, todo mundo sofrendo junto. Gerson, as tuas considerações finais, se você quiser, e daí eu vou pedir para que a presidente aqui da Abraspol faça também, finalize essa participação junto aos amigos. Então, da minha parte, eu só quero agradecer mais uma vez vocês, né, por esse convite aí, né? Nilce, o Herculano Herculano já vinha conversando comigo há bastante tempo, agora a Nilce conseguiu me laçar nesse momento aí, né, Nilce? Muito obrigado por me dar a honra de fazer essa palestra nesse momento. Fazer meu agradecimento a todos que estão acompanhando a gente, né, que dedicaram um tempo da sua noite aí. A gente sabe que todo mundo é bem atribulado, né, mas dedicaram um tempo para ouvir falar sobre história, ouvir falar sobre a Polônia. Essa é uma maneira também da gente preservar, né? Quando a gente para ouvir, a gente sabe depois repassar para outros. Então, fica o meu agradecimento e fica o pedido aí para Irati, quando tiver outros eventos, me convidem aí, que vai ser com muito prazer que eu vou participar, e outros que estão participando também, se quiserem em algum momento convidar, é só acionar a gente aí. Bom, eu também quero agradecer imensamente a todos que estão aqui participando, prestigiando esse momento, agradecer à Prefeitura, seu Alfredo, ao Herculano aqui pela colaboração, aos membros aqui do núcleo da Abraspol, e especialmente para você, Gerson, por ter aceito este convite e ter abrilhantado esta noite, nos enriquecendo com todos esses conhecimentos que realmente, né, acrescentaram muito. E reafirma-se mais uma vez
a luta da Polônia pela sua liberdade, né? A história da Polônia e dos poloneses, ela confunde-se, né, com ou ela é uma luta pela liberdade. E aqui você veio reafirmar, e muito interessante, a questão dos imigrados continuarem lutando pela sua terra. Tiveram que sair de lá em busca de melhores condições de vida, né? Mas continuaram com o espírito de ver com a luta para ver a sua pátria, a terra dos seus antepassados, né, em liberdade. E realmente conseguiram, né? Conseguiram o que a Polônia é hoje, e foi através de lutas. Eu tenho um texto que eu gosto muito, Polônia, acho que é Polônia Luta pela Liberdade, escrito, Scheller, do Rio Grande, um texto escrito por um autor do Rio Grande do Sul. Então, que ele diz que Napoleão disse que geografia é destino, e que isso se aplica muito bem à Polônia, pela situação geográfica em que ela se encontra. E, em função disso, ela sempre teve sempre teve que lutar, né? Então, é uma história muito bonita. Eu não conheço tudo sobre a história da Polônia, leio alguma coisa, mas acho muito significativo ter ficado desaparecido 123 anos e conseguir a reconquista, conseguir aparecer novamente no mapa, né? Isso, para mim, é um dos maiores feitos dos poloneses. Como disse o padre Zdzisław na homilia lá em Florianópolis, por ocasião dos 150 anos da imigração do Brasil, que dizem que polaco é teimoso. Ele disse, não é teimoso, é persistente, né? E aqui é um exemplo de persistência, né? Mas, mais uma vez, então, muito obrigada para você e para todos que participaram, e esperamos que vamos ter outras oportunidades para continuar aprimorando o nosso conhecimento sobre a cultura polonesa, né? E preservando também e disseminando essa cultura. Muito obrigada. Obrigado a todos, obrigado ao Brandalize também, que fez aí a conexão para a gente, aí, Herculano, todos. Só quero te dar um recado, a Jane Souza é sua irmã? Minha irmã. Ela está intimando você a mandar um beijo para sua mãe, porque ela está assistindo. Um beijo para a mama, dona Leda. Mais uma vez, obrigado, Gerson. Boa noite. Valeu, gente. Um abraço, tchau. É uma próxima oportunidade que teremos ainda, porque o nosso ciclo de palestras em função desses 150 anos continuará. Muito obrigado a todos.